Também eu tenho orado pela igreja, especificamente pela igreja aqui em Cabo Frio, na região dos Lagos, né? Tenho pedido a Deus, orado. Eu não sei se você se lembra do tempo em que você não enxergava o Senhor. A gente cantou tanto hoje sobre ver o Senhor, né? Enxergar o Senhor. É provável até que uma pessoa que esteja nos visitando, assistindo em casa, diga assim: mas que povo é esse que vê Jesus? Só meio maluco. Quem é que vê Jesus, viu a face do Senhor, está apaixonado? Parece uma viagem um negócio tão transcendental, né? Mas você se lembra quando você não tinha nenhuma luz sobre Deus, que você era ignorante mesmo das coisas do Senhor, que você não conhecia o Senhor de fato? Eu digo isso porque às vezes o tempo passa e nós nos acostumamos com a vida em Cristo tão intensamente que a gente esquece que a gente já foi cego, né? A gente, no primeiro momento, a gente diz: eu era cego, agora eu vejo. Mas parece que o tempo passa, né? A gente, há tanto tempo vendo, a gente esquece que um dia não tínhamos nenhuma luz sobre o Senhor. É assim ou não é assim? E se você hoje continua sem ver o Senhor, precisa se converter de verdade. Quando você conhece o Senhor, você tem uma luz diferente, uma percepção diferente. Você tem o teu coração enxergando, que antes o teu coração não enxergava, ele estava cego, né? A tua alma tinha algum raciocínio, né? A tua alma pensava, via, sentia, tinha vontade própria. Mas um dia Jesus entrou e jogou luz no teu coração, e não dá para você dizer que não viu, porque aconteceu dentro de você. Foi algo dentro de você. E quando é dentro da gente, não tem jeito, né? Não há como explicar como foi, mas não há como negar que houve, né? Eu não consigo explicar, mas também não nego. Aconteceu. Um dia eu vi Jesus de um jeito totalmente especial. Aí você viu o rosto dele, conversou. Não foi nada, eu vi Jesus com o coração. É inexplicável isso. Mas eu nunca mais fui o mesmo desde aquele dia. Você diz amém ou não? Eu sei que contigo não foi diferente, foi assim. Um dia você viu Jesus e pum, você é outra pessoa. Você está aqui hoje reunido por isso. Você reúne aqui porque tua vida foi tocada por Jesus. E você tem a alegria de estar com a igreja, orando, louvando, cantando, né? Celebrando, vendo Jesus no rosto dos irmãos, na alegria dos irmãos, né? Vendo Jesus na palavra dele quando ela é ministrada, nas canções quando ela é entoada. A gente vai vendo Jesus assim. Amém ou não? Mas eu quero te falar o seguinte: aquela primeira visão, aquele tempo e as muitas visões que a gente já teve do Senhor ainda não são o suficiente. Nós precisamos seguir vendo Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus. E por isso, Paulo orou pela igreja. Há alguns anos, eu não me lembro há quanto tempo exatamente, não sei se Samuel está aí. Samuel está aqui? Ô Samuca, Samuel me convidou. Não sei se tu lembra, Samuel, para ir lá no SEI. Era uma tarde, estava um calor, os irmãos estavam fazendo um congresso lá, lembra? E aí você falou: Franco, ministra aí para os irmãos e tal, me encaixou lá na agenda lá. E aí eu ministrei uma palavra lá, que era exatamente a carga que está no meu coração hoje. Ela voltou com muita força. Eu lembro que a primeira vez que eu falei foi com o Samuel, lá no SEI, não me lembro que ano foi aquele, mas o pastor lá era o Fabrício, né? Ainda era o Fabrício. E aí nós chegamos numa tarde eu lembro que estava calor aquele dia. E nós ministramos ali, eu acho que foi um tempo, 2 tempos ali. E depois era um compromisso. Mas naquele dia, Deus
falou a primeira vez comigo sobre esse assunto. E eu quero ler com você o texto que eu li lá no SEI há alguns anos. Eu não sei a data, mas sei que foi no SEI. Foi lá. E Samuel estava junto comigo. Foi quem me introduziu lá no meio dos irmãos e me abriu a porta, me franqueou a porta para falar. Bem, Efésios capítulo 1. É uma oração que Paulo faz pela igreja. A igreja em Éfeso, né? Lembrando que a igreja em Éfeso foi uma igreja que Paulo literalmente começou, haviam 12 homens quando ele chegou lá. Vocês lembram a história lá? Atos 19, 20 vai contar essa história. E ele chega ali e começa, ele vai na sinagoga, fala, os caras não ouvem ele, então ele vai para uma escola chamada Tirano, que era contígua à sinagoga, e disse que lá em Éfeso ele pregou todos os dias, ele fazia uma reunião todo dia. Então todo dia ele ia para essa escola e falava do reino de Deus. E por 2 anos ele ficou na escola, mas no total em Éfeso, ele diz depois em Atos 20 que ele ficou 3 anos em Éfeso. Então dos 3 anos que ele ficou lá, 2 anos ele pregava todo dia. De forma que a palavra que ele comunicava naquela escola chamada Tirano, a palavra se propagou por toda a Ásia conhecida na ocasião. E Paulo, ao se despedir de Éfeso, ele chama os presbíteros que tem em Éfeso, já é uma igreja já formada com presbitério, ele chama os presbíteros de Éfeso e faz aquele famoso discurso lá de Atos 20, e aí no versículo 28 que ele vai dizer: atende por vocês, por todo o rebanho sobre o qual Deus constituiu vocês bispos, supervisores da igreja e tal, porque eu estou certo que quando eu for embora, lobos vão entrar no meio de vocês e vão rachar, até no meio de vocês vão se levantar homens para levar os discípulos atrás deles. Então Paulo faz aquele apelo aos pastores de Éfeso, então para essa igreja que ele está escrevendo, e fala da oração dele. Eu queria falar da minha oração por vocês, né, que veio de uma forma muito viva, e eu tenho orado pela igreja, mas especialmente por vocês nesse sentido. Versículo 15 em diante, Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então Paulo sabia, tinha ciência da fé dos irmãos em Cristo, e não só da fé em Cristo, mas também do amor que eles tinham uns pelos outros, pela igreja, por todos os santos. Eles amavam a igreja. Não, veja bem, já era uma igreja que tinha fé e tinha amor. A igreja já tinha alguma coisa, né? Fé e amor. Mas ele orava pela igreja. E ele disse: eu não cesso de dar graças, claro, tem que agradecer a Deus pelo que você já tem, mencionando-os nas minhas orações. Aí ele vai falar o que ele estava pedindo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nicolas, não é só conhecer, é pleno. Eu tenho que conhecer o Senhor de forma plena. Eu sei que algumas pessoas às vezes se ofendem comigo, se ofendem porque o irmão já falou: você é muito chato. Então, eu sei que eu sou chatinho. Ela falou que eu era chato, por quê? Porque numa conversa com ela, eu falei assim, eu falo isso quase que naturalmente, eu digo: você precisa conhecer o Senhor. Mas quando eu digo isso, eu não estou te ofendendo, eu não quero dizer que você não conhece. Eu só quero dizer que você precisa conhecer Ele plenamente. E tem hora que a gente conversa com o crente e percebe que o crente não conhece o Senhor plenamente. Ele tem uma visão distorcida do nosso Deus. Parece que está adorando o bezerro de ouro, entendeu? Deus deu uma ausentada e aí começa a fazer um Deus para si mesmo, para chamar de seu, né?
E você fala, mas isso é tão forte assim. Mano. Tem gente que quando fala de nosso Deus, parece que está falando de outra pessoa que não é da Bíblia. Parece um Deus coach, um Deus, sei lá, um Deus que ele vai idealizando para ele. Mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é outro Deus. Eu digo, amado, você está confuso. Você não conhece plenamente o Senhor. Mas eu estudo. Não é suficiente estudar a Deus. Jesus, inclusive, nunca disse estuda-me. Ele falou, segue-me. Ele quer ter relacionamento contigo. Ele quer que você conheça ele de relacionamento. Jesus não é uma religião. Você precisa se relacionar, você precisa experimentar Jesus. Não é? Jesus não é objeto de observação, aquela coisa do cara do filósofo que fica olhando para Jesus assim, né? Episteme, aquele conhecimento da epistemologia, assim, né? A ciência do conhecimento. Vou ficar olhando para Jesus e vou chegar a uma conclusão de quem é Jesus. Não é o conhecimento de Pitágoras, de Platão, desses filósofos aí, Descartes. Não é esse conhecimento. Que o conhecimento de Deus é um conhecimento racional. O conhecimento de Deus é epignose, é experimental. Você precisa conhecer de provar, de saber quem Ele é. E, infelizmente, quando Deus nos possibilita, nos dá a experiência mesmo com Ele, de vivê-lo intensamente, a gente quer correr disso. A gente foge. A gente escapa de conhecê-lo de uma maneira mais plena, íntima. E a gente fica sem luz, sem revelação. Aí começa a ficar vendo Deus assim meio distorcido, uma imagem distorcida do Senhor. Existem pessoas que quando falam do Senhor, parece que o Senhor não é o Senhor, o dono de tudo, a autoridade máxima, aquele que manda em tudo. Parece que está falando de uma outra pessoa, né? De vez em quando eu tenho que dizer, eu falo até com minha esposinha isso, tomara que ela esteja em casa, ela está dodóizinha, mas está assistindo. Ela falou, manda o link, eu já mandei, meu amor. É o seguinte, eu digo para ela assim, quando ela dá umas fraquezas assim, eu digo assim, meu amor, o Senhor está no trono. Diga a Sião, o teu Deus reina. O nosso Deus está no trono. E o trono dele não está bambo. E outra coisa, Denise, Deus não cochila, Deus não dorme, não pestaneja. Deus está o tempo inteiro atento a tudo. Ele reina. E eu percebo, claro, isso aí passa pela revelação também. Porque as pessoas ficam debaixo de uma pressão tão grande do mundo que fica achando que Deus não é o Deus Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo assim, eu peço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você não deve se conformar com o que você já conhece do Senhor. Você não deve também fugir das experiências que Ele te dá para conhecê-lo. Você pode dizer amém? Quem quer conhecer aqui Jeová Jireh, Deus provedor, tem que passar por alguma necessidade, meu filho. É a necessidade que vai dar a experiência de Jeová Jireh. Para você, não para o outro, para você. Deus provê quem precisa, que necessita. Jeová Rafá, Deus que cura, tem que ficar doente para ser curado. Ninguém quer ficar doente, né? Mas é uma experiência. Às vezes você entra num vale e não entende por que está naquele vale, mas você não vai conhecer o Senhor plenamente se não passar por Ele. Você não tem como fugir de alguns caminhos que Deus te dá. Porque Ele te atrai para alguns caminhos para que você o conheça. Deuteronômio 8 é um capítulo espetacular, onde Deus fala com Israel, eu levei vocês para o deserto. Eu humilhei vocês no deserto. Eu deixei vocês até ter fome, mas alimentei vocês. Eu provei. Depois ele vai dizer, eu te levei, te humilhei, te provei, mas para te fazer bem.
Então, conhecer o Senhor de um outro jeito. Jó que disse, no final das tribulações todas, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Olha, parece que Jó está doidão também, né? Tá vendo o Senhor. Ele agora está vendo o Senhor de um outro jeito. Antes eu conhecia de ouvir, agora eu te conheço de um outro jeito. Ele também disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E como é que ele chegou a essa conclusão? Depois que passou. Só depois é que ele conheceu o Senhor num novo nível. Como disse aquele jogador do Flamengo, que está retornando agora, Bruno Henrique, no outro patamar. Está num outro patamar com o Senhor. E você conhece pessoas que estão em outro patamar com Deus. São pessoas diferentes. São cristãos diferentes. Tem um outro patamar, tem outra revelação do Senhor. Teve uma luz do Senhor, algo aconteceu. Eu perguntei para o Moisés agora, falei, como é que está você? Deu um abração, um beijo, que ele é todo fortão, né, assim, né? Quase quebra o velhinho assim. Aí eu estou em Cristo. Eu falei, nota-se, percebe-se que você está em Cristo. Eu vi o Moisés num outro momento, Moisés num outro momento, meio assim, mas agora ele viu. Ele não viu o homem, ele viu Deus, ele viu Jesus. Algo aconteceu com ele espiritual, o Senhor. E aí, quando você vê Jesus, é tudo muda. Quando tu vê que ele está reinando, que ele é Senhor, que ele está no... Aí tu descansa, tu canta. Seja exaltado, vai para a galera. Mas até lá, se ficar vendo o homem, meu amigo, o negócio não dá certo, não. Aí Paulo está orando pela igreja, para que a igreja conheça a plena. Mas ele não para aí. Ele disse, olha o que ele vai falar. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Para quê, amados? Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Eu queria ficar aí, nesse primeiro momento, porque eu lembro que a gente fez uma reunião bem recente com os irmãos lá de Cabralha. Sei quem participou online, e eu abri esse texto de Efésios 4 com ele, Efésios 4 agora. Não, estou lendo Efésios 1, mas eu li Efésios 4. Lembra que eu li Efésios 4, de 1 a 6? E ele vai falar dessa vocação, desse chamamento, né? Ele vai falar do chamamento. Ele diz, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Então, no capítulo 4, no capítulo 1, ele está dizendo, Senhor, que eles conheçam a vocação deles, o chamado deles. Agora ele está dizendo que vocês vivam da maneira digna desse chamado, dessa vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Estou lendo o versículo 2 do capítulo 4, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo fazendo tudo, né? Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. É tudo um. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quantos podem dizer amém? Então, quando eu volto para a oração de Paulo no versículo 18, peço que ilumine os olhos no coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação. Que vocação é essa? A vocação para sermos um. A vocação de nos mantermos em unidade. E precisa ver, precisa.
Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, os Coríntios estão brigados, um é de Paulo, um é de Apolo, outro é de Cefo. Quando começa a surgir aqueles partidos no meio da igreja de Corinto, Paulo faz uma pergunta só. Ele pergunta assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo, por acaso, está dividido? Bem, quem nunca viu Cristo pode achar que está. Mas quem já viu Cristo sabe que Cristo é um. Ninguém melhor do que Paulo para entender o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque ele perseguiu a igreja, ele aprisionou a igreja, ele matou discípulos. E estava disposto a seguir fazendo a mesma coisa. Pega cartas das autoridades, monta uma equipe, uma comitiva, vamos viajar e vamos seguir detonando esses caras. E no caminho para Damasco, tem uma visão de uma luz. Ele não viu o Senhor, ele viu uma luz, que era mais forte do que o sol. Tu consegue pensar em algo mais forte que o sol? Você sabe por que na volta de Jesus o sol vai apagar? Não é que ele vai apagar, é porque a luz de Jesus é tão forte que o sol vai virar uma lua. Vai ficar insignificante o sol quando Jesus brilhar nesse céu. E Paulo teve aquela visão, caiu cego já, chamando Jesus de Senhor. O que Jesus falou com ele naquele dia? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo podia dizer assim: Senhor, não estou te perseguindo não tem nada a ver contigo, eu só quero matar uns crentes. Nunca mais Paulo viu a igreja diferente daquele dia. Jesus falou assim: você está me perseguindo. Olha bem, presta atenção no que eu vou falar. Jesus podia ter dito assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Ele falou assim? Não. Saulo, Saulo, por que você persegue o meu povo? Ele falou assim? Não. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, irmão, o dia que você vê Jesus e vê o corpo de Cristo, tu não vai querer ofender a igreja em nada. Tu vai descobrir que a menina dos olhos de Jesus é a igreja. Que ele é o corpo de Cristo. Tu não vai sair daí tirando cutícula da unha de Jesus. Tu não vai querer tirar uma cutícula errada. Tu não vai querer dar uma martelada no pé de Jesus. Você não vai querer cortar o dedo de Jesus, jamais, porque ele não está dividido. Mas quem não vê, machuca o corpo de Cristo. O que Paulo está falando? Eu oro, eu peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Porque vocês foram chamados numa só esperança. Você só tem um chamado para ser um povo, um corpo, porque vocês são parte de Jesus. Não fomos chamados para nos ferir mutuamente, para nos machucarmos, para nos dividirmos. Fomos chamados para nos amarmos. Você pode dizer amém ou não? E quem ama, produz unidade. Quem ama, amor, a maior expressão do amor é unidade. Não é divórcio. Quem ama quer ficar casado. Eu te amo, mas vou me divorciar. Não, isso não. Eu te amo e quero você comigo, do meu lado. Você diz amém ou não? Mas isso é uma visão, isso é uma revelação, amados. Não adianta você falar se a pessoa não for revelada, ela precisa ver. Por isso que Paulo ora. Paulo ora e Paulo ora. Ora para que vejam, Senhor. Eles precisam ver. Eles precisam ver. E ele está escrevendo, eu oro para que vocês vejam. Outra coisa que ele pede, não só que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês, mas também qual é
a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu já me perdi com essa declaração aqui uma vez, porque eu me meti a fazer, Alexandre, uma lista com tudo que Deus já nos deu em Cristo. E olha, irmãos, quando você crê no que você já tem, você para de mendigar. Primeiro que você é riqueza, não é pobreza. Não se fala de pobreza. Olha, eu oro para que você veja a pobreza que a gente tem em Cristo. Não, é riqueza. Somos ricos demais. Você sabe quando eu vejo um crente cego? Fala quando eu vejo. Deixa eu ficar mais à vontade aqui. Sabe como é que eu vejo? O cara não enxerga. Para pensar no que eu vou falar. Você já viu alguém reivindicando amor? Não me ama. Essa igreja não me ama. Eu digo, é cego, coitado, não sabe. Ele não sabe que ele é a fonte do amor. Você é a fonte do amor. Se você beber dessa água, disse Jesus, você nunca mais terá sede, pelo contrário, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais você tem sede, ainda você mata a sede do outro. Ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí você sabe que essa pessoa nunca viu a riqueza dela. Você não vê um texto na Bíblia que diz que você foi chamado para ser abençoado. A Bíblia vai dizer, Efésios 1, que você já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões. Você já foi. Você sabe o que a Bíblia diz? Que você foi chamado para abençoar. O que é abençoar? Falar bem, ministrar bênção. Você foi chamado para isso. É impressionante como as pessoas entram na fila para receber bênção. Os incrédulos deviam estar na fila para receber a bênção. Não os cristãos. Os cristãos deviam estar na fila para impor as mãos e abençoar. Nós fomos chamados para impor as mãos e abençoar, para abençoar. Por quê? Porque você é rico. O que você tem? Você tem a maior riqueza tua, a maior de todas, eu vou começar com a maior. Você tem o Espírito Santo morando em você. O Deus que criou todas as coisas tomou a decisão de juntar o Pai e o Filho e vir morar no teu coração por meio do Espírito. Eu e o Pai viremos até você e faremos morada em você. Você sabe por que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo decidiu morar em você. Ele regenerou o teu espírito, você nasceu de novo, ele te deu um novo espírito e tchum, te encheu e veio morar em você. Então, o Deus Todo-Poderoso mora em você. Você lembra que eu falei uma vez aqui, corrigindo, segundo a minha visão, a maneira de apresentar os bebês aqui? Você lembra? Que eu falei que as crianças devem ser abençoadas por nós. As pessoas têm que vir para... A igreja, ela é instrumento da bênção de Deus. Por quê? Porque ela é de uma riqueza incomensurável. Você tem o Espírito Santo, você tem vida eterna, amém? Você tem vida eterna, você tem Pai no céu, você tem um Pai todo-poderoso, você tem um tesouro incalculável, é o tesouro que você tem. Disse Paulo, somos vasos de barro, mas em nós tem um poder incomensurável, uma riqueza incomensurável. Aí vai listando o que você tem em Cristo, e aí vai, é uma lista quase interminável. E Paulo diz assim, que nós nem sabemos tudo o que temos ainda. Parece a plebeia que casou com um príncipe e segue sendo plebeia. Não entendeu ainda que virou princesa. A igreja que não enxerga, ela mendiga. A igreja que enxerga, ela é doadora. Ela é rica. Ela abençoa. É outro nível. É outro nível, é outro patamar. Os olhos têm que abrir. Quando a pessoa abre... Eu participei do encontro de homens agora, sábado. Foi sábado passado, acho que foi sábado passado. Segundo encontro lá no Quality. Estava falando para alguns homens, né? Os homens têm uma... Desde que o homem que ele caiu em pecado, ele recebeu assim uma maldição dolorosa. Diz que ele iria
extrair da terra o fruto com suor mesmo, com fadiga, mas que a terra, por causa do pecado dele, produziria espinhos e abrolhos. Eu falei, irmãos, seria muito fácil para o homem, larga o campo, vem para a cidade e a maldição nunca mais te alcança. Será que esse espinho e essa erva daninha se refere só ao campo, ou o homem como macho, sei lá o nome que você quiser, ele tem uma luta, tem que matar um leão por dia mesmo, é um lutador, é um guerreiro, ele não enfrenta esses espinhos todos os dias, essas ervas daninhas todos os dias, às vezes fica cabisbaixo, doente. Bem, esse era o assunto, né? Eu estava conversando lá com os irmãos. Mas eu estava falando para os irmãos o que nos dá a vitória. Eu estava falando para os homens, gente, a revelação para nós vira a chave, tira a gente da angústia, tira a gente da depressão. Os homens se levantam. Por que os homens se levantam? Porque ele consegue ver quem está nele. Pô. Senão tu vai viver de espinhos e abrolhos de espinhos a vida inteira, desanimando você, tua mulher, matando tua mulher, não matando um leão, matando uma esposa todo dia um pouco. Porque assustado igual sei lá o quê. Porque você precisa ver quem é você em Cristo. Quem é você? Você para de ter pena de você e começa a ter pena de quem despreza você. Se uma pessoa consegue ver a riqueza que está nela, que ela tem em Cristo, a hora que você é rejeitado, você tem pena de quem te rejeita. Não fica com pena de você. Me rejeitou, me recebeu. Meu Deus, que cegueira. Se alguém tem a riqueza de Jesus e o outro indivíduo rejeita isso, ele está rejeitando Jesus em você, ele é um pobre, coitado. Ele precisa da tua misericórdia, do teu amor. Tu acha que Jesus ficava assim? Eu vim para vocês e vocês não me quiseram. Acorda! Acorda! Eu vim para vocês. Se vocês não me quiserem, tem que queiram. Feliz é o que quiser. Quem receber Jesus já é feliz, pô. Veio para os judeus não receberam, foi para os gentios. O que os gentios fizeram? Estamos nós aqui pulando aqui, porque recebemos. Glória a Deus! Deus não... Que isso, amado? A riqueza está nele. Nele estão todas as nossas fontes. Mas cego, nós vamos mendigar bênção. Você diz amém ou não? Cego, a gente vai ficar mal. Mas não para aí não. Versículo 19. Olha o que Paulo está pedindo. E qual é... Aqui eu quero bater mais um pouquinho, mas vou parar. Não vou bater muito não, mas vou bater um pouquinho. E qual é a suprema, diga suprema, grandeza do seu poder? Sobre quem? Esse poder está sobre quem? Está onde? Está sobre quem? O poder está sobre quem? O supremo poder de Deus está sobre quem? Sobre nós, os que cremos. Vocês dizem amém ou não? Segundo a eficácia, não sei como é que Paulo arruma tanta palavra assim, eficácia da força do seu poder de novo. Sabe que se eu tivesse metido aqui, ele ia falar em grego esse negócio. Epistemos, tobis, kimbostames, tales. Paulo pega umas palavras assim difíceis, assim, que não, supremo, eficácia, poder, tudo é grande. É suprema grandeza, poder, eficácia, força do seu poder. Está sobre quem isso tudo? Sobre quem? Sobre nós. Mas que supremo poder é esse? Que negócio é esse? Ele segue dizendo, ele exerceu esse poder em Cristo. Quando é que ele exerceu esse poder em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua nas regiões acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que possa mencionar, não no presente século apenas, mas também no vindouro. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo o seguinte, que eu oro também para que Deus ilumine o coração de vocês, para que vocês alcancem, para que vocês conheçam, para que vocês saibam
qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Você diz amém ou não? Sobre os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E se você não sabe que poder é esse, ele explica. Ele vai dizer, esse poder ele exerceu em Cristo, quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas não parou aí, e fez-o assentar à sua direita nas regiões celestes, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Lei teve semana passada aqui, que eu soube. Vi, inclusive, né? Aí, foi pouco poder ou muito poder? Pensa você, o que levantou Jesus dos mortos. Jesus não só morreu, Jesus morreu com todos os nossos pecados nele. E foi às regiões mais profundas. Eu te pergunto, que poder foi esse que levantou ele? Foi muito ou pouco? Você crê que esse poder está sobre você? Você crê que o poder que levantou Jesus dos mortos está sobre a tua vida? Fala sério, irmão. Esse amém saiu xoxo. Eu sei por quê, porque você ainda não viu. E sabe como é que eu vejo que você não viu? Eu vou dizer quando. Quando você acha que alguém te humilha. Você me humilhou? Em primeiro lugar, você não precisa que ninguém te humilhe. Primeiro, porque você tem mandamento para você se humilhar. E quem tem mandamento para se humilhar, não precisa ninguém te humilhar. Vai você se humilha que ninguém te humilha. Ninguém pode humilhar quem está se humilhando. Agora, sabe qual é o pior dessa história? É o cara achar que o outro pode achatar ele, que se ele não fizer nada, ele vai ser achatado até desaparecer. Quando Pedro escreve a primeira carta, capítulo 5, ele diz: Deus dá graça aos humildes, Deus resiste aos soberbos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus, no tempo oportuno, te exalte. Deixa eu falar algo para você, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo revelar a você, se ele atender essa oração, e te mostrar o poder que está sobre você, você não vai temer ninguém te achatando. Sabe por quê? Porque quando Deus humilha alguém, e Deus humilha as pessoas, você não tem como resistir à mão de Deus. Mas também você não tem como impedir Deus de exaltar as pessoas. Porque o mesmo Deus que humilha, disse Pedro, humilha debaixo da mão dele para que no tempo oportuno ele te exalte. E quando Deus exalta, tu acha que alguém é capaz de segurar a mão de Deus? Vem cá, você vai exaltar ele não, agora é comigo. Entra. Aí tu pode cantar, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá quando Deus age? Você não impede a mão dele de achatar, e você não impede a mão dele de exaltar. Ninguém tem esse poder. Mas quando eu vejo um crente, estão me achatando, estão me humilhando, eu digo, não viu o supremo poder que está sobre ele, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. Porque Jesus não foi achatado apenas na cruz, ele desceu às profundezas. Eu sempre falo para os irmãos, há muitos anos eu digo isso, irmão, você vai ser humilhado. Tem irmãos, principalmente as irmãs, né? Irmã que gosta de falar isso. Franco, eu não aguento mais. Cansei de ser humilhada. Normalmente é o homem que humilha a mulher. Esses caras não são mole. Eu, em geral, pergunto, cansou de ser humilhada, o que tu vai fazer agora? Diz para mim. Vai se exaltar? Cansou de ser humilhado. Já ouviu essa expressão? Cansei de ser humilhado? Cansou, já ouviu? Cansei de ser... Já falou também não, né? Eu também já. Mas se quando a gente não está vendo, não chega, aí não dá mais não, aí está demais, aí está demais, agora já foi demais, agora já passou dos limites. Tu vai se exaltar? Fala em Filipenses 2, o Flecha lançou essa semana aí no aniversário dele a música de Filipenses 2, lá que eu amo de graça. E aí se humilhou.
E depois diz que obediente até a morte, morte de... Mas ele não parou aí, diz que ele seguiu descendo mais ainda. E foi nas regiões mais profundas do abismo. E lá nas profundezas do abismo, chegou a hora que o pai falou, chega. É o que eu falo para todo mundo. Eu digo, irmão, você vai ser humilhado até a hora que Deus falar, basta. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? Não, você agora fala com convicção, sou um filho de Deus. Amém? Fala, sou filho de Deus. Então, deixa eu te dar uma palavra que eu espero que Deus te revele, que seja revelado. Você só será humilhado até onde Deus falar, chega. Quando Deus falar, chega, ninguém mais te humilha. A hora que ele falou, chega, com Jesus, o poder do Espírito Santo está sobre você. Diz que o Pai o exaltou. Eu te pergunto, Satanás, os demônios, os caras que estavam lá, foram capazes de impedir Jesus de ser exaltado? Responde. Sim ou não? Mas ele ressuscitou, ele ganhou corpo. E os soldados? Tinha soldado na porta do túmulo, uma rocha fechando aquela sepultura. Eu te pergunto, foi suficiente para impedir a exaltação de Jesus? Diz para mim. Foi. A pedra rolou. Os soldados deram um estribilique, se fingiram de morto, desmaiaram, depois fugiram. Sei lá. Eles foram suficientes para impedir Jesus de ser exaltado? Eu te pergunto, foi? 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 E diz que foi subindo. Olha o salmista dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos. Nem o céu pôde impedir Jesus de ser exaltado. Se o céu fosse pequeno para Jesus, ele tinha que alargar, porque Jesus está entrando. O céu não pôde impedir de Jesus de ser exaltado. O que o Pai queria fazer estava além do céu. O que o céu vai fazer? Levanta as portas, alarga-te. Levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele entrou exaltado. Ponto. Está no lugar soberano, com o nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Esse poder está sobre você. É esse poder que está sobre você. E você acha que alguém pode impedir você de ser exaltado? É isso que Paulo está orando. Ele falou assim, eu oro para que vocês saibam. Saibam o que, Franco? A suprema grandeza do seu poder sobre nós. Está sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. O mesmo poder que levantou Jesus lá das profundezas e o colocou sobre tudo e sobre todos. Esse poder está sobre você. E se você vê, nunca mais você vai temer ser humilhado. Nunca mais tu vai ter medo de alguém te botar o pé na frente para você cair. Nunca mais você vai temer cama de gato. Nem Judas Iscariotes vai te fazer tremer. Nada vai te fazer tremer, nada. Quando o Judas atravessar seu caminho, vai ser para te empurrar para o centro da vontade de Deus. Vai ser para você cumprir algum propósito divino, maravilhoso. Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e nada, absolutamente nada acontece na sua vida por acaso. Não acontece nada por acidente na tua vida. Tudo tem um plano, um propósito. É tão grande isso que Paulo escreveu em Romanos 8 lá, dessa forma, dessa maneira, 28. Nós sabemos, pois, que todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para o nosso bem. Os que amam a Deus e os que foram chamados segundo o seu propósito. É tanto poder, é
tanto poder que todo mal que você jogarem contra você, Deus vai converter em bênção, mas Deus converte tudo em bênção para você. Tudo a teu favor. Mas na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Amém? Se alguém enxerga isso, Franco, é outro crente, é outro nível. Tem um outro estilo de vida. É uma outra forma de ver as coisas. E quando você vê, você vive diferente. Você descansa. Você não teme as más notícias. Às vezes a gente está igual aquele moço de Eliseu, Geazi. Lembra de Geazi? Tremendo de medo quando viu o exército da Síria cercando, desesperado. Meu Deus! E aí vai pegando, tá a maioria. O negócio está feio para nós. E Eliseu devia estar soprando, assoviando. Lembra dessa, Jailton? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Lembra de Logos? Isso. Ele devia estar assoviando uma música assim, light. E o garoto, com medo. E ele viu o desespero do menino e falou assim: pai, abre os olhos dele. Se ele vê que os que estão conosco é mais, muito mais do que os que estão com eles. E Deus ouviu a oração de Eliseu. O que fez com Geazi? Na hora que você vê, aí tudo muda. Por isso que uma mirada em Jesus faz toda a diferença. Quando você olha Jesus, quando você olha quem está com você, quem disse assim para você: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Querido, teu coração descansa, tua alma celebra, você entra numa outra vibe. Vão dizer que você está doidão, está cheirado, sei lá o que vão dizer. Pois esse cara está inabalável, qual é o problema dele? Ele não está aqui no mesmo barco com a gente, não. Ele vai estar em outro negócio, é outro nível. Mas por quê? O que tem de diferença? Não, Deus é o mesmo, a bênção é a mesma. Nós estamos debaixo da mesma bênção, mas um vê, o outro não vê. Geazi e Eliseu estavam guardados pelo mesmo exército, mas um via, o outro não, pô. Simples assim. Para quem essas coisas estão ocultas? Para os soberbos, para os altivos, para os entendidos, para os caras que acham que sabe tudo. Graças te dou, Pai, porque tu ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. Amados, essa bênção é nossa. Nós não apenas recebemos, nós podemos ver essa bênção, enxergar. E é por isso que Paulo ora. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu tenho orado por vocês assim, desse jeito. Oro pelas igrejas, mas especialmente por vocês, eu oro desse jeito. Eu peço a Deus espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Digo, Senhor, que essa igreja te conheça plenamente, que saiba quem tu és. Eu peço a Deus que o coração de vocês seja iluminado. Para quê? Para conhecer a tua vocação, para saber que você é que você faz parte de um corpo só, de um chamado só, de um Senhor só, amém? Eu peço a Deus isso. Eu peço a Deus para você conhecer a tua riqueza, para você não ser um mendigo espiritual, para você saber quem é você em Cristo, quanto você pode abençoar a tua casa, teu marido, aquela alma penada, cansada, sei lá como é que está ele, aquela esposa também atribulada, quanto você pode dar para ela em Cristo, teus filhos, teus vizinhos, sei lá quem está precisando. Parar de ter pena de você mesmo, de achar que você é vítima, o que fizeram comigo. Ser curado desse troço, livre em nome de Jesus,
ver que você é uma bênção, que você está aqui para abençoar, fazer diferença. Eu oro e oro a Deus para que você conheça a supremacia do poder de Deus. Para que você veja que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos está sobre você. E ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nenhum mal para você. Ainda que você tenha que descer, que não tem nenhum problema, isso faz bem para nós. A hora que Deus te exaltar, Ele vai te exaltar. Amém? Ele vai te exaltar. E você vai ficar de bobeira. Tu vai ficar, eu tá me exaltando, nem sei como é que eu nem mereço. É verdade, tu não merece não. Mas Ele é bom. Aí Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar onde você está ali. Ele vai mostrar que Ele é contigo. Ele vai dizer, eu sou com você. Eu estou contigo. Foi eu que te chamei, foi eu que te coloquei aí. Foi eu que te estabeleci. Não tenha medo. Eu estou com você. Amém? Você diz amém ou não? Quantos homens casados eu tenho aqui? Você casou, você é o chefe da tua casa, não tenha medo. Quem te constituiu como cabeça da tua casa foi Deus, tá? Foi Deus que te fez chefe desse lar. Confia nele. Descansa. Não fica achando que tu vai carregar tudo nas costas. Tu vai pirar, tu não vai carregar nada. Jesus vai levar contigo todos os fardos, todas as cargas, porque Ele é contigo. Não tenha medo dos desafios, das portas que estão se abrindo, porta que abre, porta que fecha. O Senhor está com você, meu irmão. E se Ele fechar uma, Ele abre 20. Ele é assim, Ele é todo poderoso. Se Ele te dá uma quebradinha, é porque você está precisando. Se Ele te dá uma humilhadinha, é porque você está muito necessitado. Mas Ele não te abandonou e Ele não vai te abandonar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Você diz amém ou não? Quantas mães eu tenho aqui? Não desespera pelo teu filho, pela criação, pela vida. Deus é poderoso para salvar teu filho, tua filha, para restaurar. Ele é que tem esse poder. Você não tem esse poder para salvar. Se tivesse, já teria feito. Mas você pode confiar no Senhor de todo o teu coração. Ele não desampara você. E nada vai destruir a tua vida. Na verdade, você é indestrutível. Talvez você não saiba. Outra oração que eu tenho que fazer para você ver que a tua vida está oculta com Deus em Cristo Jesus. Ninguém pode destruir a tua vida. Pode ferir você, te magoar, pode te entristecer, mas não destruir. Destruir não, porque você está escondida com Jesus Cristo. E ali onde você está, você é indestrutível. Não há como. Amém? Mas humilhado, porém não destruído. Foi abatido, caiu como um avião, mas está inteiro aí. Deus sabe, Deus tem preservado você. Deus tem cuidado de você. Amém? Mas estão me perseguindo, mas não está desamparado. Deus está contigo, do teu lado, sempre, sempre contigo. Amém? Você pode até se afastar de Deus, mas Ele não se afasta. Ele bate na porta. Se eu sem vergonha, abre a porta. Eu tenho que entrar na tua vida. Meu lugar é aí, junto contigo. Quero ter comunhão com você. Quero sentar contigo. Amém? Eu oro, irmãos, para que o Espírito Santo traga toda essa luz para os nossos corações. Oro. Eu insisto com Deus. Eu sei que quando um olho foi iluminado, tudo muda. O cenário muda. Tudo muda quando a luz chega até você. Quando você se conhece. Quando você sabe quem é você, tudo muda. Eu oro. De verdade, eu oro. É isso que eu tenho feito. Orado. Amém? E quero terminar orando. Podemos orar? Eu sei que minhas palavras não são suficientes. Mas o Espírito Santo está aqui. Ele é suficiente. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Pai, eu quero tomar emprestada
a oração do teu filho Paulo pela igreja em Éfeso. E quero mais uma vez pedir a Ti, Pai, por esses meus irmãos que estão aqui em casa. Pai, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu. Pai, nós não nos conformamos de Te conhecer pouco, nós queremos Te conhecer muito. Nós queremos Te conhecer tudo. Nós queremos Te ver a Tua face. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Queremos Te conhecer. Paizinho, ilumina os olhos do nosso coração para que a gente conheça a nossa vocação, Pai. Pai, a gente precisa ver esse mistério do Teu corpo, de ser uma só família, de ser uma só nação, de ser um só corpo. Pai, eu oro pelos casamentos aqui, Senhor, pelas famílias aqui, Senhor. Pai, começa essa obra em cada família aqui representada. Pai, mostra para cada marido, para cada esposa, Senhor, o amor, o desejo que Tu tens pela unidade da família, Pai. Revela, Senhor. Revela Teus filhos, revela, Pai. Pai, eu oro para que Tu nos mostre toda a nossa riqueza e que nos mostre o supremo poder que está sobre nós. O mesmo poder que Tu usaste para levantar Jesus dos mortos, Senhor. E que esse poder opere em nós agora, nos consolando, nos fortalecendo e até sendo o Teu tempo e a Tua vontade nos exaltando também, Pai. Senhor, se alguém aqui está com o coração dodói, eu Te peço que esse mesmo poder traga cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com sentimento de desânimo, de morte, Pai, eu peço que esse mesmo poder levante essa pessoa agora, no nome de Jesus. Se algum casamento entrou aqui em falência, Pai, eu peço que esse poder restaure essa família agora, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu vou terminar dizendo assim, irmãos. Se você está aqui hoje e você quer provar esse poder na tua vida, você sente, fala, Franco, eu preciso me levantar. Eu sinto como se meu coração tivesse apagado. Eu sinto como se eu tivesse morrendo. Vou falar bem forte, mas é isso que é isso que está no meu espírito. Se você está assim, com esse sentir assim de que algo está te sufocando, tirando de você as forças, a vida, nós queremos orar contigo. Tu sai do teu lugar, vem aqui para a gente impor as mãos sobre você. E nós vamos terminar esse tempo orando pela tua vida. Sem medo. Só eu me sinto assim, como se minhas forças estivessem sendo tiradas de mim. Nós vamos invocar o poder da ressurreição sobre você. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos e que está sobre ti. Irmãos, eu quero pedir você para orar por esses irmãos. Você se move aí do teu lugar, vem aqui, impõe as mãos, começa a profetizar vida. Chama a vida dos quatro cantos. Fala, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós.
Deus levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos sequíssimos e falou: filho do homem, esses ossos podem ter vida. Ele falou: Senhor, tu sabes. E ele falou: então profetiza, chama dos quatro cantos o espírito de vida e de ressurreição. Ora é hoje o teu dia. É hoje o teu dia de se levantar. Olho de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Todo luto, toda cinza. Senhor, ressuscita agora esses corações. Chamo vida aqui. Espírito de vida, Espírito de Deus que está sobre a igreja. Espírito de ressurreição que está sobre a igreja. Nós te invocamos nesse lugar. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Levanta, restaura, ressuscita. Esses corações precisam de ti, Senhor. Irmão, eu te chamo, irmão. Eu te invoco a orar. Eu te peço para orar nessa hora e profetizar. Chama o Espírito dos quatro cantos. Pede a Deus esse milagre. Vem, Senhor. Espírito Santo. Espírito de vida. Espírito de ressurreição. Toca os ossos, toca o sangue, toca o corpo, toca a mente, toca os olhos, toca a alma, toca o espírito. Alaxarabais. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca o útero, toca o ventre, toca os músculos, os tendões, os nervos. Halacaxerebais. Toca, Senhor. Traz equilíbrio químico para o cérebro. Alaxarabais. Toca, Espírito Santo, toca. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as correntes. Vem, Espírito Santo, vem. Faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor. Xarabassala, xarabás. Restaura o teu povo. Restaura o teu exército, Senhor. Nesse lugar. Restaura o teu exército nesse lugar. Restaura o teu exército nesse lugar. Restaura o teu exército neste 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 lugar. Eu chamo a vida. Em nome de Jesus. Levanta o teu exército neste lugar, Senhor. Restaura. Em nome de Jesus, Espírito Santo, move. Ânimo. Força. Vida.
Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Rashabassalas. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais